Kelly faz um comentário sobre essa segunda carta, colocando essa igreja em uma situação diferente da primeira, onde já não existiam mais apóstolos, né? E aonde a igreja começa a sofrer alguns sofrimentos um pouco mais severos, né? O Senhor, ele permite tirar Satanás, ter um pouco mais de poder e um pouco mais de força, né? Na questão de juízo, né? Sobre os cristãos que estão aqui. Ele comenta também que é nessa carta que eles começam a, digamos assim, sofrer influência do judaísmo, né? Eles começam então levantam-se alguns aqui que começam a introduzir doutrinas do judaísmo dentro do cristianismo. Isso é extremamente pernicioso, né? Porque você tira todo o efeito da obra de Cristo e coloca o homem de novo debaixo de regras, debaixo de mandamentos, né? Que foram feitos para os judeus. E quando ele fala aqui no versículo 9, são sinagoga de Satanás, é justamente isso, fazendo alusão aí a um local onde é essa mistura, né? Satanás, usando essas doutrinas errôneas, né? Introduz então o judaísmo dentro do cristianismo. Satanás sempre usa duas formas para satisfazer ou para atingir os seus objetivos, né? Uma é rugir como leão e apresentar-se como tal, né? Para que cause medo, né? Nas pessoas e querendo por assim satisfazer os seus intentos, né? atingir os seus intentos por intimidação, por medo, e a outra forma é ele entrar a favor, mais sutilmente entrar a favor, como nós vemos na próxima carta, que foi de Pérgamo. Nessa carta à igreja de Esmirna, nós vemos que os cristãos foram grandemente perseguidos e diante desse perigo que o irmão citou, desse já princípio de judaísmo penetrar no cristianismo, o Senhor permitiu esse poder de Satanás para que eles pudessem depender mais de Cristo. Então, através dessas perseguições, eles acabaram buscando a Deus para esses problemas e essa perseguição tão grande, e a igreja estava bem. Ela é uma carta, né? Nós temos duas cartas que não tem reprovação do Senhor, é Esmirna e é Filadélfia. Nós vemos aqui que não há reprovação do Senhor. Antes, através das perseguições, das necessidades, das privações, eles então buscaram o Senhor e permaneceram, né, na sua posição firmes, e então Satanás, por assim dizer, foi frustrado, né, no seu intento de intimidá-los por medo. E interessante que ele começa a carta dizendo: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Isso mostrava, né, o poder que eles tinham de ser como o seu Senhor. Ele também tinha sido morto e reviveu, mostrando que
a morte, os sofrimentos que eles teriam que passar, seriam recompensados, seriam estimados, né, diante de Deus, assim como Ele mesmo foi adiante deles nesses sofrimentos e nessa morte e reviveu. Então, dando a eles, né, um estímulo para sofrerem essas coisas, porque o Senhor os recompensaria por isso. Então, é muito interessante essa carta nesse sentido, né, deles buscarem ao Senhor em meio à aflição. Bom, nós temos aprendido não houve reprovação ou condenação, que a gente vê, por exemplo, no próprio capítulo 2, versículo 4, que está falando assim: tenho, porém, contra ti que deixasse a primeira caridade, que, como foi mencionado na semana passada, que é o início, então, desse declínio que nós vamos ver nessas 7 igrejas. Então, esse contra ti era essa condenação ou reprovação que o Senhor estava fazendo. Assim como no versículo 13, quando fala para Pérgamo, ele fala: mas umas poucas coisas tenho contra ti. E ele fala o que é. No versículo 20, que é para Tiatira, ele fala: mas tenho contra ti o tolerares, Jezabel. No capítulo 3, no versículo 2, fala: estava para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas. Para citar isso, né? Que é a igreja de Sardes ou Sardo. Filadélfia, como já foi mencionado, não encontra essa condenação ou essa reprovação. E no versículo 14, no versículo 16 do capítulo 3, fala: porque és morno. Então, 3:2 a reprovação e 3:16, no caso de Laodiceia, está dizendo que ela é morna, né? E quando não há essa reprovação ou essa condenação, há uma recomendação. Por um lado, não há a reprovação. No versículo 10 fala: nada temas essas coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados ou provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós experimentamos, num certo sentido, isso de a consequência, né, segundo a graça de Deus, de alguma maneira, numa medida bem pequena, nós sendo fiéis, né? Sempre há essa reprovação. E graças a Deus nós vivemos num país onde nós temos a liberdade e como já foi dito, Satanás não tem operado dessa maneira, como houve essa perseguição, talvez historicamente a perseguição do imperador Nero. Então, mas nós sentimos o que esse ser fiel traz essa consequência, né? Mas uma coisa também que parece ser de encorajamento para essa igreja é que essa tribulação tem um período definido, tem um período estabelecido. Às vezes nós estamos vendo, fazendo uma aplicação ao mundo como está hoje, as coisas, nós falamos: puxa, mas há um total descontrole. Engano. Deus está controlando todas as coisas. Se Satanás tem um tremendo poder em suas mãos, a autoridade está nas mãos do Senhor. Então, é permitido a Satanás? É. Hoje nós estamos vendo Satanás fazendo o que é próprio no meio desse mundo, seja por intermédio de astúcia, às vezes nos atraindo, não propriamente nos colocando numa masmorra, mas às vezes usando de outras táticas, como nós vemos também que ele agiu em relação ao povo de Israel quando ia entrar, pouco antes de entrar em Canaã. Os povos, como eles fizeram, os cananeus, como eles agiram em relação
a Israel. Vamos ler Números. Números capítulo 21. Aqui faltava muito pouco. Nós podemos fazer uma aplicação assim. Falta muito pouco para nós estarmos na presença do Senhor. E Satanás, ele vai mudando, alterando, como foi mencionado, as táticas para confrontar ou mesmo nos acusar aqueles que são do Senhor. E aqui, os povos que iam sendo encontrados antes dos israelitas entrarem em Canaã, eles mudaram as táticas. No caso, capítulo 21 de Números, é o cananeu, o rei de Arabe. Como eles fazem? Eles pegam alguns, no versículo 1, final do versículo, alguns deles por prisioneiros, mas eles não conseguem. Eles tentam destruir, mas o povo de Israel, pela mão forte do Senhor, destrói eles totalmente. No capítulo 21 mesmo, versículo 21, nós vamos ver Seom, rei dos amorreus, outro povo. Os amorreus, ele no versículo 21 fala, mandou mensageiros, então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus. Versículo 23, porém Seom não deixou passar Israel pelos seus termos, antes Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaz e pelejou contra Israel, ou seja, um confronto direto. Antes ele pegou alguns, o outro povo pegou alguns. Agora no confronto direto. Depois nós vemos Moabe no capítulo 22, versículo 6. Balaque, que era rei dos Moabitas, ele contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Então ele mudou de tática agora, versículo 6, 22, 6 de Números. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Eles contratam Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então mudou a tática novamente. Quando eles chegam em Números capítulo 25, nós vamos ver, instruídos até por Balaão, Balaão não conseguiu amaldiçoar, por 3 vezes ele não consegue amaldiçoar o povo de Israel, mas ele ensina como que o povo deve fazer para vencer o povo de Israel. No versículo 25, Números 25, versículo 1. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Isso foi ensinado por esse profeta que foi contratado pelos moabitas. Então depois vai ter um juízo muito sério com eles em relação a eles. Ele na verdade é um midianita. Isso nós vamos ver no capítulo 31 de Números. Mas eu só estava querendo mencionar, voltando lá para Apocalipse. Então, fazendo uma analogia, Satanás ele muda suas táticas. Primeiro ele pega alguns, depois ele tem um confronto direto, depois ele usa alguns do meio para tentar fazer alguma coisa, depois ele faz com que esse povo se prostitua, posso dizer assim, se prostitua com o mundo. Ele muda as táticas, né? Mas o que serve de consolo também a essa igreja, como mencionei no versículo 10, fala assim, e tereis, no final do versículo, e tereis uma tribulação de 10 dias, ou seja, algo definido. Eles sabiam que ia haver um final. Ele fala, ser fiel até a morte.
mas haveria um final para essa tribulação. Então, num certo sentido, também é um consolo para nós, né? Porque tudo isso que nós estamos vendo, fazendo uma aplicação direta para nós, isso vai acabar. Nós vamos estar na presença do Senhor a qualquer momento. Isso é um estímulo para nós. Então, saber que essa tribulação tem um período determinado. Isso foi aparentemente um encorajamento para essa igreja de Esmirna. Esse no versículo 9 fala de: eu sei as suas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Lembrar que Laodiceia se acha rica. E o Senhor fala assim: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. É o Senhor falando em relação a Laodiceia. Aqui o Senhor está falando assim: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, esse, como foi mencionado, a sinagoga de Satanás, eram esses que talvez até se vestiam como judeus no seu exercício sacerdotal, por exemplo, vestiam roupas como os sacerdotes faziam no judaísmo, por exemplo, mas não era uma coisa individual, era uma coisa instituída, com suas inclusive hierarquias, sabendo que achando que uns eram mais, por assim dizer, santos do que os outros. Só uns podiam ter contato com as coisas de Deus, por exemplo, se estivessem seguindo essa coisa, aquilo que era judaico e num momento era realmente o correto, não para com a igreja. Então, eles pareciam ser judeus, mas eles não eram. Era Satanás que estava usando-os, segundo os seus ardis, para trazer mais peso sobre essa igreja. E através da tribulação, como foi mencionado, esses que a recomendação é serem fiéis, através da tribulação, os atraíam mais para o Senhor ainda. O versículo 11 foi mencionado, eu acho, a semana passada, esse quem tem ouvidos, ouça. Esse ouça é no sentido de obedecer. Ele vai falar várias vezes, né? Foi mencionado no capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça. Agora no versículo 2:11 fala, quem tem ouvidos, ouça. 17, quem tem ouvidos, ouça. Capítulo 2:29, quem tem ouvidos, ouça. 3:6, quem tem ouvido, ouça. 3:13, quem tem ouvidos, ouça. E 22, quem tem ouvidos, ouça. É no sentido assim, não é ouvir só, é o sentido de obedecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Uma dificuldade que normalmente alguns encontram quando leem estas cartas, essas 7 cartas, é achar que elas possam estar falando de salvação por obras, ou por obediência, ou pelo acatar o que o Espírito diz às igrejas e coisas assim. Mas é importante entender que aqui está falando de testemunho, não está falando das pessoas individualmente que precisa vencer para ser salvo, outro que precisa ouvir, aqui não é uma questão de salvação. Aqui está falando para o testemunho da igreja na terra. Obviamente tem as responsabilidades individuais aqui. Mais ou menos, o sentido é muito parecido com a das 10 virgens, né? Que tinha 10 virgens, todas elas estavam ali, mas 5 não tinham o azeite que representa o Espírito Santo. Então, nesse testemunho da igreja na terra,
Isso está incluindo tudo, porque nós vamos encontrar dentro desse testemunho o quê? Nós vamos encontrar aqueles que são apóstolos, que dizem ser apóstolos, mas não são. Nós vamos encontrar aqueles que são sinagoga de Satanás. Nós vamos encontrar aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas, que vai ser no versículo 15. Nós vamos encontrar aqueles que seguem o ensino da mulher aqui no versículo... que tem a doutrina, né, no versículo 24, né, que fala... primeiro versículo 20, né, de Jezabel. Toleras Jezabel, ou seja, ela estava inserida no contexto aqui das assembleias do testemunho. Então aqui não se trata de salvação individual, embora existam também benefícios do salvo individualmente, né, daquele que é salvo, como por exemplo ter uma pedra branca, como fala no versículo 17, o novo nome, não receber o dano da segunda morte, como fala no versículo 11, comer da árvore da vida, como fala no versículo 7. Então tem todos os benefícios que são garantidos ao salvo. Porém, aqui nós estamos falando de testemunho, da expressão de Cristo na terra através do testemunho que é a igreja. Mas não a igreja no seu sentido do corpo, mas aqui como sentido da assembleia, da casa de Deus na terra. Eu creio que seja assim. Não sei se algum irmão pensa diferente, talvez possa até explicar melhor do que eu. Mas eu não entendo como essas gratificações aqui sendo a salvação por obras, né? Como alguns acreditam que seja. O próprio fato das assembleias aqui serem identificadas como candeeiros ou castiçais mostra esse caráter de testemunho. O que é um castiçal? Ele é uma coisa que dá luz num lugar de trevas. E a igreja está no mundo hoje para dar luz ou expressar o que é Cristo nesse mundo de trevas. Outra coisa que chama a atenção, parece que não foi comentado, muitas coisas chamam a atenção aqui, coisas que muitas vezes nós não entendemos também ainda. O Senhor pacientemente tem nos revelado sobre esse livro. Mas no capítulo 1, versículo 18, no final do versículo 17, fala assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então esse é quem está dizendo. Ele está se apresentando, no versículo 18 do capítulo 1, ele fala assim: eu o que vive. Então esse que está dizendo é esse que está escrito sobre essas coisas. Ele fala assim: fui morto. Ou seja, ele tornou-se algo que ele nunca fora antes. Morto. Aquele que era a vida. Então, ele está se apresentando aqui, no versículo 18 aí do capítulo 1, fala assim: mas eis que estou vivo para todo sempre. Quando inicia o capítulo 2, versículo 8, ele se apresenta dessa maneira de novo, porque ele fala assim: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último. Aqui no Darby ele está com uma letra minúscula, eu não sei porquê, mas só uma lembrança disso. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto. No sentido é esse, de que ele se tornou morto, ele fora morto, ele tornou-se algo que ele não era antes. Isso é importante. Foi morto e depois de ele ter morrido, ele reviveu. Então, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. E está dando essa revelação, os irmãos já leram, no capítulo 1, versículo 1, fala a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Lhe deu a quem? A quem foi dada essa revelação? A Jesus Cristo.
Foi dada essa revelação a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos, para essas coisas que brevemente vão de acontecer, e pelo seu anjo as enviou a quem? A João. Revelação que foi dada. É uma revelação especial. Olha só, a posição de homem. O Senhor Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele, como homem, aqui ele vai estar julgando em Apocalipse. O caráter do Senhor é juiz. Já foi mencionado, mas nunca é demais lembrar que ele é visto em Hebreus como sacerdote, não segundo a ordem aarônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é visto como sumo sacerdote em Hebreus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que ele é o nosso advogado. Se pecares, temos um advogado, se pecarmos. E aqui ele está sendo visto, então, como um juiz, mas um juiz que é um homem. Por isso que ele é chamado de o Filho do Homem. O mesmo Filho do Homem que foi mencionado no Velho Testamento, um homem que irá julgar, todo o juízo vai ser dado na mão do Senhor. E aqui ele está caminhando, esse momento aqui que nós estamos vendo no livro de Apocalipse, essa parte do capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, capítulo 1, e as que são, que é o capítulo 2 e 3. Então nós estamos vendo agora essas coisas que são, e as que depois dessas vão de acontecer, já foi mencionado semana passada, no capítulo 4, versículo 1. Então nesse momento aqui que nós estamos vendo as coisas que são, é esse Filho do Homem. Ontem a gente estava lendo lá, nós vimos em Isaías 52:14, ele fala assim que estava tão desfigurado, quando ele vai até a cruz, o Senhor Jesus, estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro homem, seu parecer, essa maneira que ele foi à cruz. Quem ele era? A mesma pessoa. Só que agora, ele está sendo visto como glorificado. Não mais aquele homem agredido, mas é o mesmo. Então esse homem que nunca antes fora morto, versículo 1, o que fora morto, o que foi morto, e reviveu, está dando agora uma revelação que foi dada a ele, se submetendo como homem, que foi entregue pelo anjo a João, e João está escrevendo isso. Então é muito significativo ver que no versículo 1 é tratado de aquele que foi morto. Ele fora morto, nunca antes ele fora morto. E reviveu. E esse viver, porque como nós lemos no capítulo 1, versículo 18, vivo para todo sempre. Agora não se fala mais em morte. Não que ele tivesse pecado, que ele tivesse que morrer, né? Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, nós sabemos isso, que o Senhor não tinha pecado, não podia pecar, ele não tinha o salário do pecado, ou seja, ele não tinha que pagar esse salário, ele se fez pecado, né? Foi feito pecado para pagar essa dívida, uma dívida que nós não merecíamos, mas ele foi morto porque ele tinha o poder de dar a sua vida, nós não, mas ele sim. Então, que foi morto e reviveu essa pessoa, agora que está falando, que aparece nesse trecho de 8 a 11, falando com essa igreja. Essa característica sendo apresentada nesse homem, o Filho do Homem. Existe um mal aqui que ele aparece já em Éfeso e ele vai permear toda a história da igreja. E é interessante, quem puder ler aquele livro do Miller, História da Igreja, para entender como que esse mal entrou logo cedo. Assim que os apóstolos partiram, esse mal entrou nas assembleias, já no primeiro século. Por isso que hoje, quando se fala, na maior parte das denominações religiosas, católicas e protestantes, baseiam muito de sua doutrina no que eles chamam de, nas cartas dos pais da igreja, que são aqueles primeiros
cristãos que alcançaram um certo renome, obviamente eram cristãos realmente, estavam fazendo as coisas do jeito que eles achavam que era correto naquele momento. Mas quando a gente entende esse mal, por que ele entrou e como ele entrou, e ele continua até o fim, e vai se aperfeiçoando. Eu estou falando aqui do versículo 6 do capítulo 2. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aí no versículo 9, eles aparecem aqui com outra roupagem. Primeiro eles apareceram dizendo-se apóstolos, no versículo 2, depois nos fala dos nicolaítas, aí vem uma outra roupagem aqui, que é os que se dizem judeus, ou seja, vestidos com a farda de quem é do povo de Deus. Então, por que eu não vou seguir essas pessoas? Eles estão vestidos, eles são judeus, né? Eles têm uma áurea de autoridade, de dignidade. E lá em seguida, em Pérgamo, vai aparecer de novo no versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Antes eram as obras dos nicolaítas, que eles aborreciam, mas agora já temos que seguir a doutrina. No versículo 20, ele já vai aqui mudar a coisa. Agora tem uma profetisa, uma mulher que ensina, que lidera tudo. E a gente sabe que cada época dessa representa uma época também da cristandade. E aí vai terminar em Laodiceia. Eu não sei exatamente o nome Laodiceia, eu acho que significa a vontade do povo. Será que é alguma coisa assim? Democracia, né? Direito do povo. Então aquilo que começa com alguns querendo se impor para liderar as assembleias, vai terminar, não que não vão existir esses líderes, esses homens querendo dominar sobre os cristãos. Não, é que agora eles dominam seguindo a vontade do povo. Ou seja, o que o povo quer? O povo quer isso, o povo quer aquilo, então vamos dar isso que o povo quer. Mas vai continuar tendo o que a gente chama de clero. O clero é um mal que entrou na cristandade, permanece até o final. Ele começou lá, a gente já vê a semente dele lá no capítulo 2, nos primeiros versículos, na igreja de Éfeso, e ele vai até o final. Por isso que, às vezes, eu recebo e-mails de irmãos que leram alguma coisa na internet, porque coisa do tipo, os irmãos do século XIX, eles copiaram a doutrina do arrebatamento de uma moça possessa de um demônio. Isso foi disseminado realmente na época, esse boato, né? O outro escreveu, falou assim, mas o Darby era maçom, pertencia à maçonaria. Então, quando você vê tantos ataques assim, esses ataques começaram no século XIX. Mas esses ataques contra a doutrina, na realidade, eles eram uma cortina de fumaça. Porque a grande pedra no sapato que aconteceu no século XIX, quando muitos irmãos começaram a entender a verdade da igreja e a falar do arrebatamento, a falar de congregar somente ao nome do Senhor, a falar de vários mistérios que ficaram soterrados debaixo do entulho do catolicismo romano e depois do protestantismo, quando eles começaram a trazer essas coisas à tona, o que realmente mexeu foi a questão do clero. Então, os líderes religiosos da época não podiam aguentar aquilo, porque, de repente, muita gente estava saindo das denominações cristãs para congregar somente ao nome do Senhor, sem um clero. E no momento em que você elimina um clero, muita gente fica sem emprego. Então, obviamente, a reação foi muito forte contra esses irmãos que estavam reunindo fora do terreno denominacional e das religiões para congregar somente ao nome do Senhor. Então a reação desses líderes foi muito forte e muitos boatos, muitas histórias foram publicadas de maneira a tentar denegrir esse testemunho. Mas o problema não estava no arrebatamento, na doutrina do arrebatamento, o problema não estava na doutrina de congregar o nome do Senhor, o problema não estava em qualquer outra coisa. Por exemplo, Israel, o povo de Deus, reconhecer Israel como o povo de Deus, ainda detentor das promessas que Deus deu a eles no Antigo Testamento e que vão se cumprir ainda.
O problema maior não era tudo isso. O grande problema era o clero. Era o clero. E por isso que em cada igreja que a gente vê, exceto lá em Filadélfia, a gente vê esse clero de alguma maneira. Sardo parece que não está tão evidente, mas na verdade ele não acha, Deus não acha as obras, o Senhor não acha as obras dele perfeitas diante de Deus. A gente sabe que Sardo representa a época em que homens movidos pelo Espírito Santo de Deus recuperaram a doutrina da justificação pela fé. Isso foi na Reforma Protestante. Mas logo em seguida o que eles fizeram? Se uniram a príncipes para poder ter poder também político, poder civil sobre as pessoas, e ficou tudo do mesmo jeito que era o catolicismo romano, só com outra roupagem. Mas não se engane, o grande problema sempre é o clero, que vai sempre se sentir melindrado por alguns que querem seguir só o Senhor e ter só o Senhor no centro e só dar ao Senhor a honra que é devida, não dar a homens honra, mas somente ao Senhor.